Olá pessoal, sou Cleiton Calisto, especialista de portfólio aqui da Santander Asset. E esse é o nosso podcast Minutos a Fundos. Aqui nós falamos sobre economia, investimentos e principalmente como está a cabeça daquele que toma as decisões de investimento pela Santander Asset, o gestor. Para este episódio, o nosso convidado é o Renato Santaniello, head da equipe de soluções de investimentos aqui da Santander Asset. Nós vamos falar sobre as estratégias de investimentos em fundos multimercados. E você já sabe, para não perder nenhum episódio, basta ativar o sininho no Spotify. Assim que um episódio novo for ao ar, você vai ser avisado em primeira mão. Além disso, temos o nosso canal no YouTube. Basta se inscrever para receber as notificações em primeira mão. Pessoal, como eu comentei com vocês, estamos aqui com o Renato Santaniello para falar com a gente sobre multimercados. Renato, obrigado mais uma vez pela presença aqui no podcast. Já pode pedir música, né, Renato? Com certeza, mas é sempre um prazer participar do podcast. Boa, Renato. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de multimercado, né, Renato? A gente tem visto a indústria sofrendo bastante nesse ano de 2024, né? Mas não é um fato que aconteceu este ano, né, Renato? Ele vem acontecendo desde 2022, né? A gente vem com uma indústria oscilando muito, né? A rentabilidade dos produtos de multimercado, né? Tá com uma rentabilidade abaixo do CDI no período. Mesmo em janelas maiores, né? A gente tem essa dificuldade, né? Como que você está vendo a indústria nesse momento, Renato? Bem como você lembrou, assim, acho que a gente passa por um período de ajuste, né, pós-pandemia, que teve muito estímulo monetário, né, com redução de taxa de juros em todo o mundo, até com taxas negativas em alguns momentos, ou taxas de juros reais negativas, ou seja, o juros estava abaixo do que era a inflação, e muito estímulo também fiscal, né? Então, para combater os problemas da pandemia, a gente teve um forte estímulo, seja do lado monetário ou do lado fiscal, por todos os governos. Então, isso gerou um cenário muito incerto e com muita inflação para frente, né? Então, hoje a gente está, de fato, digerindo um pouco esse efeito, né? Então, no primeiro momento, tinha problemas de oferta, tinham vários problemas atrelados ao que foi o lockdown, que dificultou muito para ter uma retomada mais tranquila do cenário. Então, a gente observa desde 2021, se você olha todos os ativos, seja local, internacional, que Externo. seja, ativos que normalmente vão muito bem aqui, né, propriamente a inflação mesmo, os títulos públicos atrelados à inflação. Se você compara tudo isso, você acaba tendo um retorno abaixo do que normalmente as pessoas aqui no Brasil usam como benchmark, que é o CDI. Então, ao mesmo tempo que você tem, né, um cenário bem incerto e uma falta de clareza, né, de quando que a gente poderia tirar esse problema de inflação e voltar a ter um cenário mais normal, o próprio ajuste demanda a taxa de juros mais baixa. Aqui no Brasil foi o mesmo processo, a gente subiu os juros até antes que todo mundo. Então você tem um cenário de CDI muito alto e os ativos, né, de risco principalmente não performando bem porque você tinha uma incerteza grande. Será que o Banco Central americano vai subir juros para controlar essa inflação em quanto tempo, né? Se ele quiser trazer a inflação lá de 5, né, 6% para 2%. Que foi o que estava lá em 2021, Exato, né? para 2 em um ano, Que ele é a tem que meta. contratar uma baita recessão, subir muito juros. Então, é óbvio que não era o ideal. Então, todo mundo ficava, como é que ele vai atuar? Quando que de fato a inflação vai convergir para ele poder reduzir juros de novo e ter uma condição melhor até para ativos de risco? Claro. Então, nesse cenário meio travado, você ficou com os ativos todos meio de lado. E aí o CDI muito positivo. Então, quando você... 10,5 agora, né, que a gente está É, vivendo, mas chegou a 13,75, né? exato. Então, Exato. assim, se você olha o acumulado, né, a média do que foi o CDI foi muito alta. Então, acabou gerando muita insatisfação, né, por parte dos investidores. Putz, estou com o CDI, né, rendendo bem, os multimercados não estão tão bem quanto o CDI. Mas se você parar para olhar, não é a classe multimercado, são Claro. todos ativos. Se você tivesse comprado em bolsa exclusivamente, também teria sofrido, né? Isoladamente, né? Talvez só Bolsa Internacional que supera o CDI nessa janela. Agora com essa realização que a gente tem observado aí no comecinho de agosto, já não se prevalece isso. Então o CDI está acima de todos os ativos. Mas assim, isso é o que foi de 2021 para cá. É óbvio que agora, né, olhando agora, é mais Pra fácil de você frente, né? entender e deveria ter Ah, ficado em sim. CDI lá atrás, deveria ter. Agora, mas assim, a perspectiva para frente é outra. Então a gente está passando agora já por um momento que os juros, né, o Banco Central americano discute o corte. Foi a primeira reunião que a gente teve
recentemente que ele fala, olha, acho que já é o momento de cortar. Agora em julho de 24, né? Ele já veio nessa linha, então, né? a gente deve ter para frente agora um cenário, não que vai ser mais claro, vai ser ainda conturbado, porque ainda vai ter essa incerteza. Será que o juros está ainda muito esticado, né? Muito alto, e isso vai para frente já? Está contratado uma recessão, uma desaceleração mais forte? Ou vai ser uma desaceleração suave que não vai impactar tanto a atividade e ao mesmo tempo a inflação vai voltar, talvez um período mais longo, mas vai voltar para a meta? Então, acho que a discussão ainda existe uma incerteza, mas já fica um pouco menos nublado o tempo. Então, eu acho que agora já tem uma perspectiva mais positiva para você conseguir ter alguns ativos de risco que comecem a performar. Óbvio que se tiver uma recessão e tiver uma desaceleração muito forte de atividade, acho que vai ser ainda um pouco complicado, a gente vai ter ainda um pouco de volatilidade, mas não é a perspectiva. A perspectiva é que você consiga ter um ajuste de atividade gradual, talvez mais rápido do que a gente estava observando, Tá mas bom. não que seja uma recessão tão forte. E de qualquer maneira, dado que os juros estão altos no mundo todo, se você tiver uma desaceleração muito forte, os bancos centrais de novo têm algum remédio, têm instrumento para poder mitigar isso. Então, se tiver algum problema, eles podem baixar juros e isso vai sustentar a atividade. Então, é esse equilíbrio que todos os bancos centrais e governos querem encontrar e que vão ser importantes para a gente ter uma performance positiva. E aí, multimercados é uma classe que consegue Navegar bem, surfar né? esse ambiente, né? Então, foi mais difícil para trás, mas a gente está falando já há um bom tempo que que já deveria ter sido o momento de reduzir juros. Mas a inflação ela se comportou um pouco mais resiliente do que a gente imaginava. Então, precisou ter um juros um pouco mais alto por um período mais prolongado. Maior, né? Mas agora parece ser o ponto de inflexão. É difícil de saber se vai subir tudo, né, daqui para frente, mas pelo menos a perspectiva é mais positiva de ter movimentos mais pronunciados, né? Que Claro. seja, porque até um ponto de multimercado não necessariamente precisa subir sempre, mas se você já tiver movimentos mais drásticos de mercado, te dá É oportunidades. isso que eu ia falar, você tem a oportunidade de entrar ou não no ativo, né? É Então, isso. se eu estou um pouco carregando menos risco, a bolsa cai, e acho que é uma coisa pontual, eu posso entrar e comprar e recuperar. Nesses últimos anos, até esses movimentos foram muito brandos. Então, você tinha né, o mercado chacoalhando menos volatilidade no mercado, e isso até dificultava mais para você conseguir Se capturar um movimento. posicionar, Você né? fala, não tem por que aumentar a posição, porque o movimento é tão pequeno que eu tenho que ter uma posição tão grande que não faz sentido. Entendi. Então você vai calibrando o risco da carteira e se você tiver movimentos mais pronunciados, fica mais fácil, né, ou menos complicado de você capturar esses movimentos e ter retorno mais positivo para o fundo. Profundos, né? Você falou, só recapitulando aqui bem breve, né? Você comentou dos juros negativos, né? A gente chegou a ter mais de 15 trilhões de dólares em juros negativos durante a pandemia ali, né? No meio da pandemia. Depois disso, a gente viu a indústria revertendo esse sinal, né? Viu os juros subindo por conta do aumento de inflação. Aqui no Brasil a mesma coisa, né? A gente reduziu muito os juros durante a pandemia e houve uma migração muito forte do investidor para essa classe de ativo, né? Para os multimercados. Esse ano a gente está vendo a indústria de novo captando, né, a indústria de fundos e multimercados com resgates, né. Tem a concorrência também, né, Renato, que é salutar, né, para diversificação, tudo, dos investimentos isentos de imposto de renda, né. Esse é um desafio para a indústria multimercado também, né, que além do aumento de juros, como você bem mencionou, né, Selic, juros lá fora, tem esse desafio também dos investimentos isentos, né, Renato? Sim, sim, isso chama muita demanda, tem chamado muita demanda. Mas tem um limite também para isso, né? Até porque você acaba falta ativo para alocar, né? Então, se Claro. você não dá para toda a Dá indústria de vazão para tudo fundo isso. e migrar para esse tipo de investimento. Então, em algum momento pode ser que tenha algum reajuste aí de fluxo mesmo. Olha, a rentabilidade já não vai estar tão interessante como foi para trás. Aí o cliente começa a olhar isso e buscar alternativas outras que não é só crédito. Então, acho que é um ciclo, né? E isso acontece de tempos em tempos. A gente já observou isso no passado e sabe que, em algum momento, com a taxa de juros caindo, os investidores vão começar a olhar, olha, já tem um retorno menor, fica difícil de você sempre encontrar bons ativos para né? alocar. Então, muitas vezes, esses fundos precisam ser fechados para captação, para não atrapalhar ali o retorno de quem já estava no fundo. Então, isso não diluir o retorno ainda mais. Então, acho que pode ter um momento que você tem um equilíbrio maior do que hoje a gente tem observado. Então, foi Bom. natural que, com a performance negativa de todos os ativos, os multimercados também operando todos os ativos, acabou Abaixo. sofrendo, porque, como eu disse, nada bateu o CDI nos últimos 3 anos,
mas não sei se essa perspectiva se prevalece para frente, porque a gente sabe que com o CDI caindo, você começa a ter uma procura por outros ativos de risco. Naturalmente, esse fluxo já faz a performance dos ativos ser mais expressiva. E aí, né, quando começa de novo a bolsa a mostrar uma performance positiva, quando começa o multimercado a recuperar, o fluxo volta para risco, né? A gente Tá bom. observou isso recentemente lá para 2017, 2018. Então é natural que, né, em algum momento a gente tenha esse equilíbrio e pare de ter um fluxo tão negativo de multimercados e tão positivo para juros, porque os juros, né, deve trabalhar num patamar um pouco mais baixo. Não, é bom você relembrar que são ciclos, né? Porque às vezes o investidor fica preso no momento atual e acho que não vai sair disso, né? Sim, Ele fica ali, tá negativo, não vou conseguir recuperar, não vou conseguir recuperar. E para o investidor recuperar, ele tem que estar no produto, né, sim, Renato? Não, sim. não pode sair da classe de ativos achando que não vai recuperar e não pega a volta que a gente fala, né? Exato. Esse é um ponto importante, Isso né? vale para todo o cenário, né? Então, ter o balanceamento dos investimentos, que nem você olha, então, lá quando a taxa foi para 2%. Aí todo mundo, não, renda fixa Acabou, morreu. né? Agora é Acabou. só Né? bolsa e multimercado. Aí é importante o investidor evitar essa Esses migração movimentos, tão né? abrupta. Então, zera tudo, vai para outra ponta. Eu acho que tem que ter sempre o equilíbrio, porque amanhã os juros, hoje está 10, 12, amanhã pode ir para 6. Aí vai, os juros agora tá baixo, eu vou para risco. Então, se você ficar sempre fazendo esses movimentos quando está nos extremos, você vai acabar tomando algumas decisões erradas, né? O juros a 2 quando ele sobe e vai para 12, os ativos de risco vão performar mal e quem foi, né, tudo para ativo de risco, bolsa e todo o patrimônio bem concentrado em risco, acabou sofrendo nesse período. Então, o ideal é sempre ter o equilíbrio para que você não morra antes de chegar no longo prazo, né? Tá Então, a gente bom. sempre fala de olhar horizontes mais estendidos, né, janelas mais longas, por isso. Porque se você evitar, né, prejuízos permanentes que pode acontecer nessa realocação, você consegue ter um retorno ao longo do tempo que ele vai te entregar uma boa performance e você vai compondo isso no tempo. Claro. Então é melhor do que você querer ganhar 20% no ano e outro ano você pode perder 10%. É Uhum. melhor você ganhar sempre ali 10% e ficar, né, constante Alocado ali. para você não morrer no meio do caminho, porque se você carregar esse portfólio, ele vai ser bem positivo no longo prazo, que é o que importa. A gente está economizando hoje para pensar para o futuro, para aposentadoria, Aposentadoria. para investimentos com, né, com família, com educação, com Claro. tudo. Então é importante ter essa visão mais de longo prazo e não olhar agora não serve mais nada, é só crédito. Amanhã os juros vai para 6, todo mundo quer sair do crédito que nem louco e vai de novo para risco, já num nível de preço diferente. Então é melhor balancear e ter o risco adequado do que ficar buscando o Esse melhor jogo aí. ativo que vai performar nos próximos 2 anos, porque é muito difícil de conseguir. Isso deixa muito mais isso para o gestor, que ele vai balancear mais a carteira e vai conseguir ter essa experiência que é positiva para o cliente e que vai dar retorno a longo prazo. Tá. É bom a gente mencionar sempre essa história do equilíbrio das carteiras, né? Falando nessa parte, né, da diversificação, o que você tem, tá mais otimista hoje, né? Com que classe, assim, dentro do multimercado? A gente sabe que tem multimercados de diversas, são 13 subclasses, né? Mas o que você tem olhado que você fala assim, ó, isso daqui tem uma perspectiva boa na minha visão, na visão da equipe, o que vocês estão analisando hoje? Assim, para frente, o que a gente já tem destacado é que a gente deve ter um retorno mais positivo para ativos de risco, né? É óbvio que se tiver uma desaceleração mais forte de atividade lá fora, pode mudar um pouco o cenário. A perspectiva é que a gente não vai ter uma recessão. Não Vai vai ser ser concretizar esse cenário de recessão, mas é que a gente está gravando aqui no começo de agosto e a gente está vendo os mercados bem estressados com essa Sim, possibilidade de recessão nos Estados Unidos por conta de dados mais recentes de julho, né, Renato? exato, exato. Então já teve dados de emprego que foram numa direção Piores, de desaceleração, taxa de desemprego aumentou bastante, aumentou né? bastante, então todo mundo fica um pouco mais receoso. Olha, de repente agora chegou o momento de uma desaceleração mais forte. Uhum. Mas não é o cenário básico que, né, a grande maioria Não, trabalha, o mercado ele precifica isso, então ele já incorpora nos preços essa possibilidade. Então a gente até entende que esse movimento ele pode ser mais temporário, e até tá bom. abre a oportunidade para montar posições, né? Então assim, quando você está num momento de que você pode ter uma desaceleração, que você não sabe se é muito ou pouco, mas existe, os juros até é uma classe interessante. Então a gente tem feito posições não muito grandes, como eu falei, como o mercado tem chacoalhado muito, é muito mais tático. Então é capturar movimentos de curto prazo e já É aquilo que você falou, né? zerar. Você viu uma oportunidade, abriu muito os juros, as treasuries, né? Por exemplo, de com vencimento em 10 anos, né? Abriu muito, vocês vão lá e fazem um posicionamento Exato, para exato. pegar esse movimento de curto A gente prazo, é tem isso? feito isso nas Nas treasuries, isso treasuries, nos juros local, então também é tá bom. interessante. A gente tem visto uma reação muito positiva de juros, né? Dado que
se lá fora começa a cortar juros, isso abre a possibilidade do Banco Central aqui, né, as condições financeiras ficam mais favoráveis Para para que corte. o Banco Central consiga também manter aqui o processo de ajuste de corte de juros. A gente teve que parar por um tempo em observação, mas acho que se isso continuar, abre a possibilidade do Banco Central continuar cortando. Então isso seria positivo, porque você ainda tem taxas de juros muito altas, né? Se você Claro. comparar aí com alguns anos atrás, né, que a gente teve um momento mais de volatilidade, os níveis já estão muito comparáveis ao que era nesse período. Então, tem muita incerteza, como tinha lá atrás, né? Tem a parte fiscal que eu acho que o governo entregou, já sinalizou que ele tem esse cuidado e essa preocupação. Tá diligente, né? Então ele está tocando, né, essa agenda e tá preocupado em trazer, né, e não deixar as contas públicas ter uma trajetória explosiva. Então isso é muito positivo. Era uma percepção que, ó, vamos ver se a gente teve que gastar muito na pandemia, mas agora a gente tem que fazer os ajustes. Vamos fazer esses ajustes? Aí ficou essa dúvida e acho que a direção, independente do tamanho da velocidade, mas a direção é que Tá dada, os né? ajustes, eles estão tomando conta disso e não vão deixar desandar. Então, isso tudo abre possibilidade para que os juros aqui seja mais baixo. Então, a gente acha que renda fixa vai ser uma classe importante. Não que a gente vai ficar com posições ali, né, de peito aberto, Estruturada, mas mas a gente vai buscar sempre bons retornos, olhando a simetria de mercado. Em alguns momentos tem dado oportunidade e deve continuar dando oportunidades mais pronunciadas. tá Então, bom. a gente capturou isso lá fora, a gente captura aqui no Brasil essa posição. E bolsa também, olhando para valor de empresa no Brasil, está muito barato. Então, assim, você tem empresas hoje que pagam melhor que retorno de NTNB. Todo mundo olha muito NTNB, que é IPCA+, né? Aham. Se você olha a taxa implícita de retorno de algumas empresas, estão muito superior ao que você consegue na NTNB. É óbvio que tem muito mais risco, então você pode ter perda de capital, então é ver o momento certo para alocar, mas a gente acha que se tiver um juros mais baixo no mundo, isso pode ajudar a ter um fluxo para emergentes e ajudar a performance dos ativos locais, né? Então, quando você se depara com um mundo de retornos mais baixos, onde que tem valor? O Brasil é um lugar Que a que gente tem consegue bastante capturar. valor e tendo a parte, né, de cenário mais, principalmente a parte fiscal mais controlada, isso ajuda a ter um fluxo para o Brasil, né? Tá. Fora que outras regiões com eleição, com outros fatores de incerteza, isso beneficiaria o Brasil a receber fluxo, né? Óbvio que a gente, o mundo desenvolvido acaba ditando mais o cenário para um fluxo para outras regiões. Então você tem o Japão agora que está discutindo aumentar Aumentar juros, juros, então né? isso pode segurar um pouco esse fluxo para emergente, mas eu acho que as condições são favoráveis, né? Continuam favoráveis, é só a gente está indo agora em direção do que a gente já previa há alguns anos e demorou mais tempo para acontecer, que é a inflação dos Estados Unidos e no mundo todo ir para as metas e a atividade começa a desacelerar, então já precisa ter um nível de juros mais baixo, porque senão a gente pode ter um cenário de recessão mais forte. Tá. Né, eu acho que um ponto que você tocou, né, dessas diferentes geografias, né, e a gente tem produtos para isso, né, vocês fazem gestão lá de fundos com investimento no exterior também, né, Renato? Tem algum fundo que você olha hoje que você fala, ó, esse daqui eu acho que merece uma atenção, porque tem a classe multimercados dentro dos investimentos no exterior, né, que vocês Sim, também sim. têm, né? A gente tem tanto dentro de multimercados estratégias que combinam ativos locais com ativos no exterior, bolsa global, né? Tá bom. É um fundo que tem indo muito bem, porque capturou muito bem a alta da bolsa global e a parte local sobreviveu bem aqui ao O momento turbulência ali que a gente mais, teve né, no Brasil. Então está com um retorno superior à CDI, está um retorno muito positivo, com uma volatilidade, um nível de risco mais moderado. tá. Então seria uma opção dentro de uma classe multimercado, óbvio, com uma exposição em bolsa offshore. Se tiver uma queda muito forte da bolsa lá fora, pode ter um impacto de rentabilidade, mas até agora ele está super bem. E tem as classes de bolsa mesmo, que eu acho que dentro de um portfólio para uma diversificação é importante ter uma parcela pequena. A gente carrega isso nas carteiras e a gente tem também soluções que o cliente pode acessar diretamente. Tá Então, bom. tem fundos com exposição cambial, que você também sofre a variação cambial, que foram muito bem, porque a bolsa lá fora subiu e o dólar subiu. Tá bom. E tem fundos que não tem exposição do câmbio. Você faz o hedge ali, você faz a proteção Então e é ele não só fica fora, né? é só o que andou a bolsa lá fora. Então você não tem o efeito do câmbio. Agora pode ter muita gente discutindo, olha, o câmbio subiu demais, está muito alto, então de repente não é o momento. Você tem soluções que, independente do nível de câmbio, você vai ter a exposição offshore. Exposição ao mercado de ações globais, que é o fundo BDR, Ações Globais. Tá bom. Então esse fundo ele é um pouco diferente por isso, porque ele não tem essa parcela de câmbio.
Então, se o câmbio voltar para 5, 5. não vai ter nenhum impacto de rentabilidade, o outro fundo sofre um pouco, mas também o câmbio voltando para 5, acho que o cenário está bem positivo, a bolsa lá fora deve continuar performando bem. Então, são duas opções direto de bolsa, né? Ações globais, né? Tem o Global Equities, que é o Fund of Funds, e tem o Ações Globais BDR, que é a solução sem o risco cambial. Tá. Então, para ter uma composição da carteira, como eu falei, ao invés de só ter tudo em renda fixa, você querer diversificar o risco, ter acesso a empresas, grandes empresas, né, do mundo, e que estão ali na Bolsa Americana, é uma boa fonte de diversificação para a carteira dos clientes. Né? A gente está chegando no final já, Renato. Passou rápido aqui o nosso bate-papo, mas acho que um pouco disso que você falou, né? São ciclos que a gente vive, a economia tem, né? Isso, né? Tem momentos que a gente tem produtos que se destacam mais. Foi a mesma coisa com os investimentos no exterior, né? Durante um período a gente teve um destaque ali no início da pandemia, depois sumiu um pouco, agora volta de novo a ser um destaque os investimentos no exterior, e a classe multimercados também tem uma possibilidade boa olhando para frente, né? O investidor tem que atentar a isso, né, Renato? Nem sempre olhar para o retrovisor vai garantir para ele um horizonte melhor na frente, né? Exato. Isso vale para todos os ativos, né? Acho que, né, sempre coloca aquela observação que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Isso daí o ponto. Mas eu acho que é importante não se pautar apenas pelo retorno passado. Então, agora acreditar que multimercado não serve para mais nada, que já faz tempo que não bate o CDI, não quer dizer que que a classe é uma classe que não vai ruim, performar, né? mais daqui para frente. Acho que pelo contrário. Quando você tem muito desconto de preço de ativo, você tem muita oportunidade para frente. Ótimo. Então agora é a hora de ter pessoas especializadas que vão olhar para você, pelo seu portfólio, e vão conseguir identificar o momento certo para mudar o risco e capturar esse retorno. O ponto é que teve tentativas de fazer esse movimento, mas o mercado não ajudou. Se você olha, os ativos de fato estão de lado para baixo. Então, assim, isso foi por conta de um cenário, olha, não sei, a inflação está alta, vai ter que subir muito juros. Quando que vai ser esse aumento de juros, em qual magnitude, quanto que isso vai demorar para impactar na inflação. E agora acho que a gente está já nesse processo mais avançado, Tá bom. já tem uma ideia melhor do que vai ser nível de juros, mais do que a gente tinha antes, e já tem uma convergência da inflação e uma desaceleração da atividade já acontecendo, moderada, mas enfim, Mas vindo, né? positiva até para o cenário para frente, para ficar mais claro e ter mais oportunidade de investimento. Então, é muito focar para frente e não para trás. O que Tá bom. foi. A gente tem que aprender com o que aconteceu e melhorar a gestão para frente. Eu Claro. acho que esse é sempre o trabalho do gestor e que a gente tem conseguido ao longo de todo o tempo. Acho que não vai mudar daqui para frente, vai continuar sendo a mesma coisa. Desafios sempre ocorrem, sempre existem, mas acho que diversificar em investimento e deixar com profissionais que estão olhando dia a dia, é o momento de entrar, de sair de um ativo, de aumentar a posição, reduzir, é o mais indicado para qualquer investidor do que ficar olhando o retorno passado e achar que isso vai se prevalecer para frente. Claro, né? E a gente aqui tem várias classes dentro de multimercado aqui, né? A gente tem, dentro da Asset, a gente tem 3 grandes gestores. Você, além de fazer a parte de fundos, você também tem os investimentos no exterior, com ou sem proteção, tem toda essa gama de produtos. Tem o Guido, né? Que também com a parte um pouco macro, mais aquela parte sistemática, né? Com produtos quantitativos, né? Tem o Gestão Ativa, tem o Valência e tem o Baltar com a parte de macro, né? Os fundos multimercados macro também, que é o Córdoba, né? A família Córdoba. Então a gente está bem, tem uma gama de produtos boa aqui para os nossos clientes, né? Investidores. O nosso papel é fazer um bom trabalho de gestão em cada tipo de fundo, mas também oferecer diversos tipos. Então, tudo que você falou tem estilos diferentes. De gestão, né? Vão ter momentos diferentes e tem níveis de risco diferentes. Então, você atende tanto o cliente mais conservador como o mais agressivo. Então, realmente entender a oferta e ver o que é mais adequado. A gente gosta de sempre ter um pouco de tudo e combinar, porque a combinação faz você ter até um nível de risco mais baixo para o mesmo retorno. Então, quer ter o benefício da diversificação. Então, às vezes, uma classe vai bem, outra vai mal, então você equilibra isso. Então, é importante sempre olhar, o investidor sempre quer o que está, né, o melhor do momento, né? Então, pãozinho quentinho, né? Pão quente, exatamente. Então, quer sempre o que está bem, o que está bom, mas às vezes você combinar com o que não está tão bom vai te dar um resultado melhor do que você ficar buscando sempre o melhor dos melhores e perder um momento de realocação, você realocar no momento errado. Aí vai tudo para a bolsa realiza, agora sofri, eu vou sair. Eu do multimercado, fui bastante para multimercado, agora tem um retorno um pouco abaixo, eu vou sair.
Aí você transforma isso em perda permanente e você nunca mais consegue recuperar e acaba tendo impacto para o seu planejamento financeiro. Entendi. Então é importante equilibrar para você conseguir né, sobreviver no caminho. E aí, quando tiver as oportunidades, você consegue alavancar em cima disso. Alavancar, que eu digo, é tirar proveito desse Dessa momento, melhora, né? né? Então, acho que é muito o cenário de hoje, ter um equilíbrio, aproveitar uma grade bem diversificada, com diversos níveis de risco, e ver o que atende melhor para você. Porque não tem certo ou errado, né? Tem cliente que aguenta um pouco mais de De risco, risco, é. menos, e é isso. Acho que cada um determina o que é melhor para você em termos de risco. Só você sabe o que é passar ali o momento de ter uma performance um pouco mais negativa. Então, cada um calibra em cima disso e acho que as soluções estão ali para atender qualquer tipo de investidor. Fechado. Boa, Renato. Obrigado pela presença. Chegamos ao fim aqui do nosso episódio. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu. Fala, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio. Agradecer o Renato aqui de novo pela presença. Você já sabe, para não perder nenhum episódio, basta ativar o sininho no Spotify. Quando um episódio novo for ao ar, você vai ser avisado. E também tem o nosso canal no YouTube. Siga a gente lá no canal no YouTube. Valeu, pessoal. Até o próximo.